Olá pessoal, tudo bem? Começar hoje uma nova live e o tema que a gente anunciou para vocês é de como diagnosticar infecção bacteriana aguda. Então mais uma discussão para nós em formato de aula, tem um pouco de formato de aula, mas o foco em relação às infecções bacterianas agudas, como a gente trata, como maneja. Então essa live está focada nisso, tá bom pessoal? Eu queria me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o professor Abdon Karawi, eu sou médico, sou infectologista, também trabalho com medicina intensiva e tenho uma experiência muito grande em docência em universidades, né? E isso também focado muito com alunos de medicina. E trabalho, né, no dia a dia nosso com pacientes com infecção de várias maneiras. E a gente discute o tema com vocês aqui dentro da internet sobre infecções bacterianas agudas, que é um tema muito frequente no dia a dia do médico, de vocês, né? Então muitos de vocês trabalham com isso no seu dia a dia, e você que está escutando, está ouvindo, está vendo essa live, sabe bem o desafio que é lidar com pacientes com infecção bacteriana aguda no seu dia a dia. Quando você está de plantão em algum serviço, na emergência, no hospital, no UTI, ou você está no seu consultório mesmo, passando visita no hospital, você fica diante de doentes com quadros febris agudos, quadro de rash cutâneo, linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, cefaleas agudas. Então, todos esses quadros clínicos sindrômicos têm uma chance muito grande de ter uma infecção bacteriana envolvida no processo. E aí cabe a você, médico, ter esse desafio de fazer o diagnóstico, que é uma parte inicial desse processo. Eu queria só lembrar vocês que essas discussões nossas são conteúdos que a gente tem desenvolvido já há algum tempo, para que realmente transfira até você, principalmente o médico que está e a médica que estão no dia a dia de trabalho, para poder atuar no seu cenário de trabalho de pacientes agudos e em diversos setores. A gente construiu esse processo, a gente construiu uma marca para isso que é chamada Infectomaster. A Infectomaster tem esse foco de desenvolver conteúdo focado em infecções, e aqui nós estamos nesse programa de infecções bacterianas agudas, e é um programa voltado, ele é principalmente voltado ao médico e à médica que trabalham no dia a dia da infecção. Claro que tem muitos estudantes de medicina que se interessam no tema, obviamente, somente estudantes de medicina que estão no internato, ou na sua fase de formação nos ambulatórios da fase inicial do terceiro ou quarto ano. É óbvio que muitos estudantes gostam do tema, né? Você deve ter alguns de vocês aí conosco, né? E você que é estudante de medicina, você vai aproveitar muito também o conteúdo técnico em relação ao nosso manejo do dia a dia de infecção bacteriana. Mas na verdade é muito focado esse conteúdo na prática de você que é médico, que está trabalhando, e médica, né? Que estão envolvidos nesse atendimento de pacientes, esse dia a dia um dia a dia que a gente conhece muito bem, né? O dia a dia agitado, tenso muitas vezes, mas tem um retorno, né, de satisfação bastante grande, principalmente quando você, né, colega, consegue fazer um diagnóstico bem feito, consegue tratar bem seu doente, né? Não só nas infecções que a gente vai falar aqui, né, infecção bacteriana aguda, mas em outros cenários, né? Eu acho que isso satisfaz muito você, né? Eu acho que dá aquela alegria, né, quando você tem um diagnóstico bem feito, né, um processo que pode levar risco àquele paciente que você está atendendo e você consegue fazer um diagnóstico. Então isso é uma coisa muito agradável para nós que somos médicos, que trabalhamos nesse dia a dia. Então realmente esses conteúdos são para vocês. E esse conteúdo não é para pessoas que não sejam médicas, né, ou que sejam estudantes de medicina. Então realmente ele não é um conteúdo para o cidadão que tem um interesse, né, de conhecer a infecção e assim por diante, porque nós vamos falar muito de conteúdo técnico, de nomenclatura técnica, né? Então não é realmente um foco para as pessoas que não lidam profissionalmente com isso, ou estudantes ou médicos já formados, médicos que estão no dia a dia, residentes médicos e assim por diante. Então essa discussão, esse conteúdo realmente é para vocês, para você que é meu colega, que está no dia a dia do trabalho médico. Do ponto de vista de ainda não conteúdo, uma coisa importante que eu gosto sempre de salientar nessas discussões nossas é que o conteúdo, além de ser técnico, né, pessoal, ele é um conteúdo também que se preocupa muito, a gente fala muito isso com vocês, dessa relação médico-paciente, né? Então a gente precisa, de fato, sempre que está envolvido
com essa discussão técnica, médica, focada no diagnóstico, focado ao tratamento, a gente se preocupar com um bom relacionamento médico-paciente. Porque no final da história, tudo que você está fazendo é em prol do seu paciente que você está atendendo. Não é isso? Você que está me vendo, está escutando, você sabe bem disso. Quando você atende seu doente, atende com cuidado, para ter um resultado legal, você precisa disso. Outro fenômeno seria essa questão da discussão assim, do ponto de vista de manejo. Eu não sei se o som tá bom. Pessoal, eu só queria ter certeza com vocês se o som está saindo muito bem aí ou não. Assim, a gente já, se vocês puderem dar um ok para mim, por gentileza, só para ver se o som tá legal. Se for possível, dar um ok, a gente ficar mais tranquilo, que a gente acabou não colocando o microfone. Queria só que vocês tivessem esse cuidado de se está tudo certo. Tá, tudo bem, acho que deve estar tudo ok. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da infecção bacteriana. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, pessoal, essa questão da formação do método, ela passa muito por que a gente está fazendo isso, qual a intenção, né? Na verdade é tentar deixar um conteúdo técnico que a gente desenvolveu por muitos anos para vocês. Então a ideia é essa, tentar fazer algum conteúdo teórico, de boa qualidade, atualizado, para que vocês possam usar no dia a dia de sua prática médica. Então esse tema, que é o diagnóstico de infecção aguda bacteriana, ele é bem interessante porque permeia várias áreas, vários processos, né? Então a gente fica mais... É legal vocês terem esse conteúdo e isso vai ser interessante para o dia a dia de vocês. Quando nós falamos, pessoal, em diagnóstico de infecção bacteriana aguda, a gente já deixou um termo sindrômico bem definido, que é um processo agudo bacteriano. Então a gente precisa ter em mente que esse diagnóstico, como que ele vai nascer, de que maneira que ele acontece, né? Claro que é o doente chegando até você, o paciente chegando até você, ou você chegando até um paciente que esteja internado em algum local, e ele tem os sintomas e sinais que vão fazer você suspeitar do diagnóstico bacteriano. E aí vem os desafios, porque é um diagnóstico eminentemente clínico, né? Quando eu falo clínico, eu não falo só clínico para o médico de formação clínica, ou médico de formação cirúrgica, ou anestésico, ou pediátrico, ou gineco-obstetrícia. Quando eu falo clínico, é um termo amplo para qualquer médico. Então, qualquer um de nós temos que fazer anamnese e exame físico. Então, isso vale para todo mundo. Então, isso não é uma característica, uma peculiaridade apenas da pessoa, do médico que faz clínica, de fato. Não é isso. Então, a gente precisa ter isso em mente, que o diagnóstico ele passa pelos sinais e sintomas para qualquer profissional. Então, uma pessoa pode estar lidando com um paciente que tem uma infecção bacteriana aguda que a gente não sabe ainda e pode estar na mão de qualquer colega médico, que seja especialista ou não. Então, por isso a gente tem que estar preparado para fazer esse diagnóstico corretamente. Então, como que a gente tem que pensar? Primeiro, nós temos que entender os primeiros sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar. Entre os quadros clínicos importantes, a febre é um sintoma, um sinal, e às vezes a gente considera como síndrome febril de fato, muito importante nesses doentes. Então, as infecções bacterianas agudas, de maneira geral, a gente diria que a literatura, se a gente pegar toda a população, acima de 80%, 90% dos pacientes desenvolve febre numa infecção bacteriana aguda. Então, de certo modo, é bastante frequente. Claro que nós temos aí 10%, 20% de pessoas que não fazem febre, e não fazem febre por algumas razões. Primeiro, às vezes, por ser um grupo etário muito diferente, por exemplo, idosos. Alguns idosos fazem infecção bacteriana aguda quase sem febre, e às vezes o processo de infecção bacteriana aguda ele é menos intenso, mais restrito, e às vezes não desenvolve febre. Mas de maneira geral, a febre será um sintoma para vocês que estão no dia a dia muito importante. Então tem que lembrar na hora de infecção bacteriana aguda, isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto, que é um sintoma sistêmico que pode ocorrer. E junto à febre tem outros sinais que aparecem: dor no corpo, mialgia, uma dor no corpo, cefaleia, náusea, vômito, fraqueza, mal-estar, indisposição. Então, vários sintomas correlacionados estão relacionados ao quadro febril ou ao quadro de infecção. Caracterizar a febre de maneira cuidadosa. Quando o quadro é agudo, às vezes a caracterização muito detalhada da febre não seja tão importante. Mas eu gosto de lembrar vocês, você tem que tomar um certo cuidado. Às vezes você tem padrões de febre que podem te ajudar a lembrar de patologias específicas agudas. Por exemplo, uma febre que
dá um dia, no outro dia não dá febre, um dia dá febre, um dia dá febre, porque tem um padrão de terçã, né? Então ela pode ter uma peculiaridade para algumas doenças, às vezes não bacteriana, por exemplo, causada por malária, que é um plasmódio, né? Um protozoário. Então assim, você tem características diferentes. Saber se a febre é mais vespertina ou noturna é um dado também importante. E aqui cabe um detalhe, que essas febres, porque às vezes muitas doenças desenvolvem mais febre vespertina e noturna. Lembram que a febre, a temperatura corpórea, sem febre, a temperatura corpórea normal nossa, ela tem um ciclo, ela depende do ciclo circadiano. E as temperaturas corpóreas normais são um pouco mais baixas pela manhã e um pouco maiores no final da tarde e começo da noite. Então você tem uma doença que faz febre baixa, por exemplo, ela vai acabar fazendo uma febre baixa durante o dia e à noite ela vai aumentar, por causa da característica nossa da curva fisiológica circadiana da temperatura corpórea nossa. Então tem patologias, algumas patologias que têm esse padrão, por exemplo, que não é infecção bacteriana aguda, como por exemplo tuberculose, que é uma infecção bacteriana por micobactéria, que tem esse padrão mais vespertino noturno, né? Algumas doenças inflamatórias ou infecciosas, tipo sarcoidose, algumas neoplasias, né? Então podem ter padrões febris que não sejam, que tenham essa característica mais vespertina noturna. Então isso é importante você ter em mente. Normalmente as infecções febris agudas, que são causadas por bactérias, elas não costumam ter um padrão muito específico, às vezes oscilam muito, variam, tem febre uma vez por dia, 2 vezes por dia, não tem horário específico. Então isso, às vezes a importância de você saber o padrão clássico dessa febre não seja tão grande. Então é importante saber que tem, e se não tem um padrão muito específico, já seguir isso em frente. Então, em termos clínicos, é importante isso. Aí vem um outro ponto, quando eu falo de febre, são sintomas mais sistêmicos, aí tem outro ponto importante, que é a questão do sítio local que a infecção pode estar ocorrendo. Então, o sítio orgânico que esse paciente pode estar tendo lesão, né? E aí o que acontece? A sintomatologia naqueles órgãos, ela vai acabar manifestando para você uma doença mais localizada, uma sintomatologia mais localizada. Por exemplo, se o paciente faz uma pneumonia bacteriana aguda, principalmente por pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, um coccus gram-positivo, esse paciente faz uma manifestação torácica, como tosse, como secreção na tosse, pode ter dor tipo pleurítica, apesar da infecção ser pulmonar do parênquima, quando a infecção encosta na pleura, ele faz dor. Se a infecção ficar localizada só no parênquima pulmonar, não encostar na pleura, pode ser que ele fique sem dor. Ele tenha sintomas de febre, tosse e tal, mas sem dor. Mas quando a infecção encosta na pleura, a pleura tem sensibilidade de dor, o paciente faz dor pleurítica, aquela dor torácica, unilateral, e que piora com a tosse, que piora com a respiração profunda. Lembra disso? Então isso é importante para o seu diagnóstico clínico desse doente. Então essa é uma maneira correta de ver. Então, por exemplo, no pulmão, quando você tem uma manifestação, por exemplo, renal, uma infecção aguda, como é a pielonefrite aguda, o paciente tem dor renal, porque distende, inflama a cápsula renal ou distende agudamente o rim e ele acaba tendo dor. E essa dor vai gerar uma dor lombar, habitualmente, de um lado só no lateral, que vai ter o sinal de punho e percussão presente. E habitualmente essa dor pode irradiar para o flanco, para o hipocôndrio, para a fossa ilíaca ipsilateral, do mesmo lado da inflamação renal. Ele pode ter uma infecção aguda da articulação, por exemplo, do joelho, do quadril, então ele vai fazer manifestação de dor da articulação naquele sítio. Então entendam que a febre vai ser o sintoma geral e a localização da infecção bacteriana ela vai respeitar o sítio de infecção. Ele pode fazer uma cefaleia holocraniana aguda, por uma meningite bacteriana, por exemplo. Ele pode fazer uma pericardite aguda por uma infecção bacteriana do pericárdio. Ele pode ter dor torácica independente de movimento, por exemplo, independente de esforço. Tem alterações eletrocardiográficas, alterações tomográficas e assim por diante. Muito bem. Então, o sítio, né, onde o paciente vai desenvolver a infecção bacteriana vai te dar os sinais para você tentar focar e tentar ir atrás do diagnóstico. Por isso que a história clínica, sua anamnese, precisa ser bem feita, precisa ser ampla, precisa cuidadosamente tirada, porque a informação está lá no doente. O doente tem informação. Às vezes a infecção é por exemplo, tem uma infecção da suprarrenal, por exemplo, do pâncreas, locais mais atípicos. E se você não fizer uma história bem feita, você não vai conseguir tirar essa informação da história. Ou você vai subestimar um sintoma. Então isso é importante. Então você precisa ficar muito atento com a história, tentar tirar a informação o melhor possível, principalmente se o doente está consciente para você. Você conseguir falar com ele, conversar, ele
expressar o que ele está sentindo. E você tentar repetir isso para ver se reproduz a informação. Porque não adianta você também ter uma informação que seja induzida do doente e você recebe essa informação e faz um raciocínio errado. Então, pior do que não ter informação é ter informação errada, né, pessoal? É um pior cenário ainda. Então, é importante que você tenha uma informação correta para que o seu raciocínio seja lógico, você consiga interpretar de maneira lógica o diagnóstico desse paciente. Muito bem. Então, a informação inicial dos sinais e sintomas é fundamental. E a gente, quando lida com infecção, pessoal, a gente precisa muito dos dados epidemiológicos desses doentes. Então, é importante que você tenha informação epidemiológica. O que é isso, né? Você fala, professor Abidão, mas o que você vai saber? O cara está com febre aguda, tem 2 dias de evolução. Então, você precisa tomar esse cuidado, porque às vezes ele está viajando, ele saiu da área dele, ou ele mora num local que tem uma epidemiologia de algum tipo de infecção bacteriana. Então isso tem que tomar cuidado. Tem várias infecções bacterianas que tem regionalidade. Então você tem aqui, por exemplo, você pode estar em surto de febre tifoide, por exemplo. No Brasil não tem muito surto, atualmente são raros os locais que possam ter isso. Mas, por exemplo, se for hoje, em alguns países do Oriente Médio, existe endemia de febre tifoide, por exemplo. Então a pessoa vai passear, vai viajar e vai voltar para o Brasil, você tem que suspeitar disso. De cólera, infecção bacteriana, por Vibrio cholerae, né, que é um bacilo. Então você pode ter países da América Latina que tem cólera. Então você fica atento com isso. Você pode desenvolver diarreia, uma sintomatologia de febre sistêmica, mais um foco intestinal. Se não tiver em mente nisso, você não faz diagnóstico. Pode ter difteria, que é uma infecção da garganta, também por uma bactéria. Então o que acontece? Você não está atento, às vezes está em surto, o paciente não foi imunizado. Então a epidemiologia é favorável a esse tipo de infecção. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Não, ele viajou faz 1 mês, 2 meses, foi para algum local endêmico de uma área, estuda o país ou a cidade que ele foi, se informa com a mídia. Hoje a internet facilita muito isso para a gente tentar procurar se tem alguma coisa de sinalizando de problema em alguma região. Então, a epidemiologia clínica te ajuda nesse raciocínio do diagnóstico do paciente de infecção bacteriana viva. Então, você vê, você está com a história clínica na sua mão. Essa história te dá informações de sinais e sintomas, te dá informação epidemiológica da doença, que é importante, para você poder juntar essa informação e fazer um diagnóstico presuntivo mais adequado. E você vai examinar o seu doente, fazer o exame físico, que é a segunda parte. O exame físico você vai, claro, sempre que possível, fazer o exame físico mais completo, sempre dessa maneira. Você tem uma rotina, né? Um ritual de fazer exame físico. Você põe, o doente vai ficar deitado, fica sentado. Você faz da maneira que você achar melhor, mas que você consiga passar por todas as etapas do exame físico. Né? Fazer avaliação de ectoscopia, de exame físico geral, ver a cabeça e pescoço, mandar abrir a boca, olhar a boca, ver linfonodo, ver tireoide, ver coração, ver pulmões, ver abdômen, olhar a articulação, ver a pele, ver a parte neurológica de maneira mais dirigida. Então você consegue fazer o exame físico mais completo para que você possa setorizar as informações. É claro que com a anamnese que você tem, de acordo com os sinais e sintomas que estão sendo vistos na anamnese, principalmente quem de você, claro que você ou outro de vocês pode estar trabalhando na emergência, e não dá para fazer aquela história toda detalhada, né? Então você precisa tentar otimizar a sua história, direcionar a informação um pouco, né? Então a anamnese pode te ajudar para isso. Ela pode te dar informações que você possa setorizar seu exame físico mais focado para aquela informação que você quer. Você tem uma dor abdominal, você examina com mais cuidado. Você tem uma dor articular, você vai na articulação e examina com mais cuidado e assim por diante. Então o exame físico vai te ajudar nesse aspecto. E aí você vai seguir esse raciocínio do ponto de vista laboratorial. Que por mais que seja, você que está lidando com doentes agudos, a estrutura laboratorial faz parte da sua rotina. Laboratório e radiologia. Quase que invariavelmente você vai utilizar laboratório e radiologia para te ajudar. É quase invariável isso. Então, o que acontece? Por mais que a gente faça um exame físico bem feito, uma anamnese bem feita, que é fundamental, obviamente, que vai te orientar, que vai te deixar mais norteado no que você vai fazer, mas você vai precisar do laboratório e vai precisar da radiologia, para que possa complementar a sua investigação.
É claro que muitas vezes você consegue rapidamente, com a sua anamnese hemifísico, caracterizar aquela infecção bacteriana aguda e tratar. Por exemplo, a amidalite bacteriana aguda. O paciente vai ter uma história muito característica, febre, dor de garganta, por exemplo. Você vai examinar, ele vai abrir a boca, vai ter placas branca, amarelada nas amígdalas. Você vai conseguir caracterizar isso rapidamente com a amidalite. Mas você tem que lembrar que tem que tomar cuidado, porque às vezes a difteria, como infecção também que bacteriana aguda, pode se manifestar muito parecido com a amidalite bacteriana estreptocócica. Então, tem alguns cuidados que são importantes. E às vezes eu preciso fazer um raspado da placa para investigar se tem algum bacilo que sugira a difteria. Então, vejam só como que isso pode, de acordo com o seu dado epidemiológico, te obrigar a tomar uma decisão um pouco diferente. Tá claro isso? Então, isso é importante. E, obviamente, alguns outros sítios, por exemplo, eu estou lá lidando com um paciente com uma erisipela, por exemplo, infecção de patimônio, você vai lá, o diagnóstico é totalmente clínico, né? Você faz a história, examina e você vai ter a característica flogística da perna e tratar a erisipela. Você vai usar o laboratório para definir alguns aspectos do ponto de vista de manifestação orgânica, se você tiver um doente um pouco mais grave, para ver se tem alguma informação séptica junto, informação laboratorial para pensar em sepsis, além do dado clínico, e assim por diante. Então você precisa de informações, né, laboratoriais e radiológicas para melhorar o seu raciocínio diagnóstico. Então isso é um dado importante. Então quando eu vou seguir um diagnóstico de infecção bacteriana aguda, eu já tenho alguns focos, que são focos que a gente aprende na faculdade, obviamente, utiliza, que é a nossa anamnese, que tem direcionamento de sinais e sintomas e da epidemiologia, e o exame físico, que vai focar também em muitas partes que a anamnese já vai poder salientar para vocês. E aí eu vou partir para a parte laboratorial radiológica. Bom, no laboratório, o que eu vou ter de informação? Como é que você tem que raciocinar, né, pessoal? Como é que você lida com isso no dia a dia? O que você faz de hemograma? Por que você faz proteína C reativa? Por que você dosa? Então, você vai ter que pensar da seguinte maneira. Você pensa de duas maneiras. Primeiro, a investigação focada no diagnóstico, é direcionada, primária para o diagnóstico. Segundo, a avaliação laboratorial radiológica para medir o dano que está ocorrendo, de maneira geral. Então, eu faço uma primeira investigação laboratorial para investigar diretamente o foco de infecção. E de maneira geral, a grande maioria das infecções bacterianas agudas, você pode utilizar a microbiologia para investigar o agente. Então isso tem que estar muito claro para vocês. O que é isso? Usar as culturas, bacterioscopia, dos materiais, do líquido biológico, de secreções, do sangue, da urina, das fezes, para que você possa tentar identificar o agente e com isso ter a cultura, isolamento da cepa, o antibiograma e assim por diante. Então essa investigação do médico na beira do leito, investigar a parte microbiológica, ela está focada diretamente no diagnóstico primário, etiológico da infecção bacteriana aguda. E aqui cabe dados microbiológicos, que é a cultura, a bacterioscopia é importantíssima na fase inicial, quando possível ser feita, e junto com o isolamento da cepa, o respectivo antibiograma para poder ser avaliado. Então esse é um método muito tradicional, né, centenário já. Então a gente utiliza isso, qualquer laboratório no Brasil hoje faz isso de maneira tranquila, às vezes de maneira manual, às vezes de maneira automatizada, mas é importante que faça e que seja de boa qualidade. Não é porque é manual, é pior, não é. Se a pessoa fazer bem feito, cuidadoso, vai ter um resultado bastante seguro para você, vai te ajudar bastante. Isso vale para sangue, que são as hemoculturas, obviamente. Isso vale para secreções, se tiver um abscesso, alguma coleção líquida que você possa coletar, ou mesmo material mais sólido que esteja suspeito de infecção, você retirar e pedir para que o laboratório estude esse material com mais cuidado. Líquidos biológicos, por exemplo, líquido articular, líquido pleural, líquido acítico, líquor, né? Líquido cefalorraquidiano. Então, a própria urina, ou às vezes as fezes, situações especiais, tudo pode ser utilizada na investigação microbiológica para você. Então, essa é uma ferramenta importante, tradicional, que você pode utilizar. Ainda nessa investigação primária microbiológica, hoje nós temos testes moleculares. Então, os testes moleculares têm cada vez ganhando mais espaço na nossa prática médica. Os testes moleculares começaram muito nas infecções virais. Então, na virologia,
os estudos moleculares ganharam um espaço muito grande. Hoje a gente utiliza com muita frequência. E isso foi assim, teve um crescimento muito grande em decorrência da infecção pelo HIV. Então, na década de 80, quando se descobriu o HIV, houve um movimento muito grande da investigação do vírus, da identificação, e isso foi espirrando, foi transbordando para a prática médica nossa. E aí a gente, como médicos, começamos a utilizar essa ferramenta molecular com mais frequência. Então, utiliza para HIV, para hepatite C, hepatite B, herpes simples, e vai embora. Várias doenças. E eu diria que quase todas as patologias que tem agente infeccioso hoje, existem estudos para avaliação molecular, ou de pesquisa, ou utilizando na prática médica, né? Ou utilizando para manejos futuros, assim por diante. Então, técnicas moleculares começaram a entrar na nossa rotina. E a que mais ficou firme são os PCRs, que é reação de polimerase em cadeia. Eu estou falando de coisas específicas para infecção, tá, pessoal? Então, eu estou falando da parte mais primária para investigação etiológica da infecção. Então, o método tradicional, que é as culturas, o método molecular. E aí você vai falar para ele, mas isso não é feito só para vírus? Sim, para infecção viral ela teve um crescimento muito grande, sem dúvida. Mas as infecções bacterianas têm ganhado espaço para isso. Por quê? Veja só qual é o raciocínio. As técnicas de cultura mais tradicionais, elas melhoraram. O método tradicional demorava sempre 2, 3 dias para cultivar a bactéria, numa placa de Petri, por exemplo, num caldo de cultura, caldo de agar-sangue, agar-chocolate, qualquer metodologia laboratorial tradicional, onde você tinha um crescimento, você tinha que ter um tempo X, para que pudesse crescer a bactéria e você ver qual era a bactéria, fazer algumas reações de açúcares e poder identificar ela. Aí isso melhorou com técnicas de crescimento mais rápido. Então usou-se tecnologias que viam o crescimento da bactéria, e quando a bactéria se divide, ela vai se dividir, ela libera CO2, e aí a tecnologia começou a criar ferramentas para poder medir isso. Então no começo foi medidas por métodos nucleares, né? E depois com métodos colorimétricos, com reação contra substâncias, e no final da história estão utilizando hoje diversas culturas automatizadas. Então não é mais aquela cultura manual. A gente utiliza muito ainda, mas a automação ela ajudou muito e avançou nisso. Diminuiu o tempo do antibiograma, melhorou a qualidade de identificação de cepas, por exemplo, né? Então isso tudo ajudou muito a automação. Mas ainda isso não é molecular, é uma automação, uma melhora da qualidade da metodologia tradicional. E as técnicas moleculares avançaram mais ainda, porque as técnicas, por exemplo, com reação de polimerase em cadeia, que é o PCR, trouxe para a vida, para a nossa vida como médico, para o dia a dia de lidar com as infecções, uma rapidez enorme, porque são técnicas de amplificação de DNA ou RNA. Isso faz com que você, com fragmentos, com conteúdo muito pequeno de agente infeccioso, você consiga positivar uma cultura e assim por diante. Então essa metodologia foi melhorando, porque também antes era manual, era feito manualmente, usava um amplificador, colocava enzimas, colocava bastante coisa para poder cultivar, demorava, tinha que deixar overnight, tem várias coisas que aconteciam para você fazer um PCR. Hoje não, hoje existe uma automação PCR também, uma técnica que você facilita muito a rapidez. Vocês podem ver hoje, por exemplo, na Covid, você usa técnicas que compra na farmácia que estão com essas moleculares. Padronizadas com os testes de seriados, né, de escala mundial. Então melhorou isso também. Então nós temos hoje PCRs, técnicas moleculares, para infecções bacterianas. E aqui tem um detalhe importante. Quando eu falo dessas técnicas moleculares para infecção bacteriana, eu estou falando de técnicas que conseguem identificar a bactéria inteira, técnicas que conseguem identificar fragmentos da bactéria, antígenos, fragmentos, e técnicas que conseguem identificar produtos que a bactéria produz. Por exemplo, enzimas que são de resistência, ou genes de resistência contra antibacterianos, contra antibióticos. Então, olha a facilidade que você pode ter. Às vezes você pode usar uma técnica molecular, você identifica só o gene de resistência, não precisa nem identificar a bactéria. Por exemplo, eu quero ver uma infecção bacteriana aguda, uma pneumonia dentro do hospital, num doente grave de UTI, com uma pneumonia, por exemplo, com um bacilo gram-negativo, tipo Pseudomonas aeruginosa,
E eu posso usar testes moleculares que não identificam, não precisam identificar a bactéria, ela vai só identificar se tem gene de resistência para carbapenêmicos, por exemplo, KPC e assim por diante. Carbapenemases, né? Então, olha o auxílio que isso pode dar para a gente no diagnóstico. Às vezes, então, hoje a gente pode chegar num nível de diagnóstico que nem querer saber da cepa, eu quero saber mais da bactéria, nome, sobrenome, gênero e espécie. Eu posso saber só do gene de resistência e trabalhar dessa maneira. Porque no final da história, o que você precisa? Você precisa tratar seu doente. Então, às vezes, você quer saber só o quê? Saber qual antibiótico você usar melhor para aquele doente, naquele momento, naquela gravidade. E às vezes uma informação dessa pode ser suficiente para você. Por exemplo, se você tem uma infecção por gram positivo, por um estáfilo dentro do paciente grave do hospital, você quer saber o quê? Você quer saber se ele é resistente ou não à oxacilina, para você usar vancomicina ou não. Então, a informação às vezes molecular disso pode ser muito rápida, é muito rápido para você, é muito fácil para você. Mas o que tem? Isso é muito bom, e é muito bom assim, parece muito bom para ser verdade, né, pessoal? Na verdade é muito bom, não há dúvida, só que ainda falta evidências científicas para usar isso numa prática mais corriqueira nossa. Então ainda a gente está utilizando esses testes moleculares de maneira muito segmentar, muito personalizada. Então as evidências científicas ainda não conseguiram colocar isso em prática para o nosso dia a dia da sepse, das infecções bacterianas agudas que requerem mais cuidado, com pneumonia bacteriana, meningite bacteriana. Então essas técnicas ainda estão um pouco se arrastando para isso. Em nosso país também isso tem uma certa dificuldade por causa da questão econômica, da produção disso, de maneira mais ampla. Nosso país é muito grande, tem muita coisa, muito problema, então e tem um custo envolvido nisso. Então às vezes não é tão simples isso. E eu sei que muitos de vocês, alguns de vocês que são meus colegas, estão aí no dia a dia do SUS, da rede pública, onde esses recursos têm mais dificuldade de chegar. Chega, mas chega depois que realmente as evidências são muito fortes, a utilização é grande, tem que ter um programa para isso, né? Então, às vezes não é tão fácil. E às vezes fica mais fácil para a medicina privada, pessoalmente, de uma maneira muito focada, tentar utilizar isso para um doente para o outro. Então, esse é outro ponto importante para a análise da etiologia da infecção bacteriana. Então, a gente falou de um pacote de procedimentos onde você consegue fazer a investigação primária da sua doença, da etiologia da infecção bacteriana aguda. Então eu tenho métodos tradicionais, com bacterioscopia, cultura de biograma. Eu tenho métodos moleculares, né, que eu posso utilizar, e isso está cada vez ficando mais forte, não cabe a gente discutir aqui os detalhes disso, mas para realmente alertar vocês que isso tem ocorrido de maneira cada vez maior no nosso dia a dia. E outro ponto importante do ponto de vista de manejo é você utilizar para o diagnóstico os dados laboratoriais mais sistêmicos, onde a gente acaba utilizando medidas para poder mensurar o impacto da doença nesses pacientes. Então, eu tenho um paciente com sepse, eu tenho um paciente com uma pneumonia bacteriana aguda que precisou internar o doente com CURB 65 alto, eu tenho um paciente com meningite bacteriana, por exemplo, que são doenças graves, endocardite bacteriana, endocardite infecciosa, pericardite bacteriana, artrite séptica, doenças que vão requerer celulite, né, com necrose, fasciite necrotizante. Então, doenças que você, além de você estar preocupado de ter o diagnóstico correto, microbiológico, definir para você poder tratar adequadamente, você também fica preocupado de o que está acontecendo com esse doente, da gravidade, das manifestações da distância desse doente, ou com processo séptico ou não. Ou um doente que já tem comorbidade, já tem patologias crônicas de base, ciência renal crônico, ciência cardíaca, ciência hepática, né? E ele desenvolve um quadro mais grave desse, aí você tem que mensurar outros fatores. Então aqui cabe um manejo maior do ponto de vista laboratorial, né? Aqui você pode usar o hemograma, você vai utilizar a função renal do doente, que a gente mede com ureia e creatinina, ver a função hepática. A função hepática, lembram disso, né, pessoal? A gente tem coisas para medir a função hepática, medidas da célula hepática, do hepatócito, e medidas de colestase, né, da questão biliar do fígado, o intraextrahepático. Então a gente tem marcadores para isso. Por exemplo, a gente utiliza o tempo de protrombina e albumina para medir a função hepática. Nós utilizamos transaminases, né, o LTST ou TJGP, para poder medir a lesão hepatocítica.
e você usa gama-GT e fosfatazocalina para medir colestável. Então esse é o padrão, mais ou menos, de, vamos chamar isso entre aspas, de função hepática. Eu quero ver essas alterações importantes, eletrolíticas, como utilização de potássio nessa avaliação inicial. O cálcio, o magnésio, o fósforo não tem tanto impacto do ponto de vista inicial desses doentes, né? A gente utiliza em situações mais especiais, mas sódio e potássio sim, tem importância grande para a gente. São marcadores gerais. Em marcadores gerais, nós podemos usar provas inflamatórias sistêmicas, como a proteína C reativa, por exemplo, PCR, que é outro PCR, né, pessoal? Nós temos o PCR molecular, que é a ação de polimerase em cadeia, e tem o PCR nosso tradicionalzão ali, que é o dia a dia, que é a proteína C reativa, que é um avaliador pró-inflamatório, é um produto de produção inflamatória. Então você tem proteína C reativa, alfa-glicoproteína, o próprio VHS, que tem usado muito pouco, que é a velocidade de hemossedimentação. Então, algumas coisas a gente não usa tão frequentemente. Mas aqui nessa discussão de usar marcadores biológicos para a infecção bacteriana, cabe um parênteses para a procalcitonina. Então, a procalcitonina está na moda, né, pessoal? Acho que todos vocês já pediram, ou talvez já discutiram. Eu queria falar duas palavras sobre ela. É uma metodologia, também já está na nossa rotina, todos os laboratórios fazem com uma certa rotina, mas ela está sendo muito overuse, né? Super utilizada, né? E às vezes de uma maneira muito inadequada. Isso gera um custo desnecessário para todo mundo, para as empresas que pagam essa conta, plano de saúde, convênios, o próprio SUS, ou o próprio cliente, o paciente mesmo que vai pagar essa conta, que às vezes não tem tanta necessidade. E pior ainda, se repete às vezes sem ter um foco muito importante. Mas o que eu quero falar sobre ela do ponto de vista prático para vocês? A proteína C reativa, o PCR, ela é um marcador biológico de custo muito baixo e fácil de fazer e consagrado. Realmente é um bom marcador para a infecção bacteriana. Não é totalmente, tem um fator preditivo positivo total, não, mas ele é um bom marcador. Quando ele está muito alto e junto com os sinais, sintomas, com as características clínicas sindrômicas, com outros dados laboratoriais, você pode inferir que ele vai te ajudar a dar o diagnóstico de infecção bacteriana e acompanhar o doente com infecção bacteriana. Não só ajudando o diagnóstico, como acompanhar ele pós-terapêutica. Ok? E a procalcitonina foi comparada ao PCR, à evolução clínica, para poder ver se realmente a procalcitonina poderia ser superior a isso, ou não inferior, vamos chamar assim. Existem estudos clínicos de diversas maneiras, também não vou entrar em detalhe nisso, são casos, estudos clínicos, né? Onde você mede a superioridade ou não inferioridade de alguma coisa que você vai colocar à prova. E a procalcitonina foi colocada à prova várias vezes. Tem muito estudo clínico bem feito, principalmente controlado e randomizado, aleatório, feitos com procalcitonina. Final da história. Porque o que eu quero usar a procalcitonina? Para que ela me possa dar uma informação rápida do ponto de vista clínico, né? São os doentes que têm mais risco de vida. E quais são esses doentes que têm maior risco de vida? Principalmente doentes sépticos. O paciente que faz sepse, ele tem maior risco de vida. Então, às vezes a habilidade minha, a habilidade sua de fazer um diagnóstico muito rápido, seja importante utilizar metodologias que facilitem isso. Então a procalcitonina chega ao mercado dessa maneira, tentando trazer para a gente uma facilidade aos bacterianos, ser mais uma ferramenta laboratorial que, junto ao que você já tem, que é a sua história, que é seus exames físicos, os laboratórios, as imagens, seja mais uma informação para te ajudar a dar o diagnóstico de infecção bacteriana aguda. O que a evidência fala para nós, pessoal? Para os quadros de sepse, vou falar sobre sepse primeiro, porque são vários cenários. Na sepse, a procalcitonina, ela não deve ser importante para ser utilizada como diagnóstico junto aos dados clínicos. Então, quer dizer, se eu tenho os dados clínicos, os dados laboratoriais para investigação de sepsis, que a gente já conversou em outras lives sobre isso, e você utilizar a procalcitonina para te ajudar a dar essa informação, as evidências mostram que isso não ajuda, ok? Então, a procalcitonina não tem valor junto aos dados clínicos para te forçar ou te ajudar ao diagnóstico de sepsis inicial, ok? Então, utilizar o diagnóstico de sepsis com os dados clínicos, dados laboratoriais básicos, né? Que a gente já conversou sobre isso, já é suficiente para isso e a procalcitonina não acrescenta nada nesse aspecto. O segundo ponto importante na sepse é que a procalcitonina, se ela tem níveis altos, acima de 0,5 picograma por
nanograma por ml, 0,5 nanograma por ml, acima disso, ela sugere que haja infecção bacteriana. Ok. Só como eu disse, não tem muita força isso no primeiro diagnóstico da sepse. Mas se ela aumentar acima desse nível e você trata um paciente com antibiótico e é uma infecção bacteriana aguda, ela pode te ajudar a definir o melhor final de utilização de antibiótico. Então, para acompanhar um esquema terapêutico com antibiótico correto para o doente, a procalcitonina pode ser um bom marcador. Então, utilizar ela depois de um certo tempo para saber se eu posso ou não parar o medicamento junto com informação clínica, parar o antibiótico com informação clínica, ela pode ter valor. Isso a evidência mostra que pode valer a pena, ok? Agora, se eu mudo o cenário para outras infecções bacterianas agudas, que não a sepse, nós temos outros cenários. Pneumonia aguda, pielonefrite, celulite necrotizante, fascite necrotizante, endocardite, pericardite. Então você tem gastroenterolite aguda, então diversas doenças bacterianas agudas, onde se estuda a procalcitonina, mas as evidências são mais fracas para poder realmente definir essa estratégia. Para a pneumonia bacteriana também tem um certo grau de evidência forte que o acompanhamento da procalcitonina na terapêutica pode ajudar. Então vejam só, pessoal, é um exame laboratorial, né? A procalcitonina, todos lembram, né? A procalcitonina, o que ela é? Ela é um pró-hormônio. A procalcitonina estimula a formação da calcitonina lá na tireoide para fazer a incorporação do cálcio no nosso corpo. Então, na verdade, ela é um pró-hormônio tireoidiano, mas as pesquisas mostraram que ela tem uma interferência pró-inflamatória e ela é um marcador biológico de inflamação, de infecção. Então ela sobe na infecção bacteriana de maneira muito alta. Também sobe na infecção viral um pouco mais baixa, mas sobe pouco. Mas ainda ela não foi demonstrada ser fundamental na utilização no dia a dia. Pode ser utilizada, como eu falei para vocês, principalmente em cenários para você poder utilizar como marcadores de antibiótico, mas para usar como diagnóstico tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, você usar ela junto com seus dados clínicos, radiológicos, tal, para falar que aquela infecção bacteriana ou não, pode não ser uma boa ferramenta para você. Então, seja mais cuidadoso quando você for utilizar a procalcitonina como o marcador de infecção bacteriana para você. Não é, acho que o mais importante. O mais importante é você fazer uma anamnese bem feita, examinar bem seu doente, usar os dados laboratoriais radiológicos de maneira mais direcionada. Isso vai ajudar mais de colocar a procalcitonina no seu primeiro raciocínio. Por que eu alerto você para isso? Porque é o seguinte, pessoal, a gente quando começa a fazer uma coisa e utiliza uma coisa de maneira errada e foca nela, a tendência de fazer um erro mais consecutivo aumenta muito. Então é importante você não colocar variáveis que não são seguras dentro do seu raciocínio. Então isso, eu sempre falo sobre isso, porque às vezes a gente começa a seguir por um caminho que não está certo, a dificuldade de você parar e olhar para trás e corrigir é muito difícil. Acaba virando um ponto cego para você. Então são coisas importantes dessa análise. Então, pessoal, essa é a ideia de falar um pouquinho sobre infecção bacteriana aguda para você, diagnóstico, né? Então falar um pouquinho, sempre tentando focar um pouco nessa prática nossa, eu sempre tento passar essa informação para o seu dia a dia, exatamente o que você vai ver na sua frente, porque eu faço isso todo dia, há décadas. Então é exatamente o que eu tenho, o que eu sinto, é o que eu estou falando para vocês aqui. E se vocês não sentirem isso, vão sentir, pode ficar tranquilo, porque isso acontece todo dia. Então é uma questão de tempo. Se não tiver essa experiência nesses cenários todos que eu falei, vocês vão ter. É questão de tempo, passar esse período todo de trabalho, e isso vai aumentando cada vez mais. E sempre a ideia é passar para vocês coisas práticas, fáceis, né? Que vocês possam utilizar no seu dia a dia, raciocinar, tomar esse cuidado. Ainda temos que falar sobre a técnica molecular, né? Falar um pouco mais da procalcitonina e outros marcadores biológicos no dia a dia. Falar de diagnósticos mais específicos, como tomografia, ultrassom dentro da doença infecciosa. Mas isso tudo, pessoal, para os próximos capítulos nossos. Para esse aqui já deu, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre um panorama geral de diagnóstico. Então nas próximas lives eu vou tentar programar temas focados com isso, né? E é claro, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, compartilha comigo, me marca aí nas suas publicações, escreve no direct pra gente,
Fala alguma coisa, se vocês quiserem, tiver um tema legal que vocês queiram discutir, manda pra gente. Eu penso lá com calma, tento elaborar e discuto com vocês. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção. Um grande abraço para todo mundo, tá? Tchau, tchau.